Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, tudo bem? Estamos aí no dia 24 de setembro para falar sobre saúde mental, literatura, conversar com psicólogos, autores nacionais. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Temos live aí até umas 10h30. A maratona vai até o dia 30, com muita gente passando por aqui, com muita gente conversando, né? Então a gente vai bater um papo aí com uma galera até o dia 30. E para dar continuidade no ritmo acelerado de hoje, que vai até umas 10h30, a gente vai falar com a autora, psicóloga Ana Beatriz, que fez parte da antologia Stalker, Perigo e Obsessão. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Ana, vou enviar o convite para você, que Ana, você está por aí? Eu não sei se eu acho que é a primeira vez dela, né? Ana, chegou o convite aí para você, é só aceitar. Você não vai conseguir entrar pelo notebook, tá? É pelo celular. Você acessou pelo celular? Se não, sai e entra pelo celular. Provavelmente ela tá no notebook. Ai, ai. Live, gente, pelo celular, tá? Eu vou enviar para você o convite. Aí, muito bem. Só vira a sua câmerazinha para Muito bem. Tá me vendo e me ouvindo? Estou. Está me ouvindo bem? O seu áudio está um pouquinho baixo. Aí fica mais perto. De repente, um fone, né? Assim, melhorou? Ainda está baixo? Tá um pouquinho baixo, mas vamos ver. Pode ser que também. Vai me falando aí. Tá um pouquinho baixo o seu som, sim. Tá? Às Tá. vezes eu falo mais alto. Vamos ver se a gente consegue. Querida, é a primeira vez que você faz live? Isso! Apanhando aqui. Ingressando aí, inserindo a nossa autora na primeira live. Que delícia! A primeira Você é live. de qual lugar do Brasil? A primeira antologia também. Primeiro tudo, né? Primeira antologia, primeira live. Como é que tá esse coração? Com tanta coisa de primeira vez. Nossa, eu tô bem ansiosa, viu? O coração tá batendo forte. Olha, eu nunca havia tanto psicólogo e psicóloga sofrendo de ansiedade. Eu falei, o que é isso, gente? Sim, Porque vocês me mandam mensagem
É pra entrar com. E não sei, eu falei, assim, calma, tá todo mundo ansioso nesse grupo? Vamos tomar um remedinho? Ora! Fica todo mundo sassaricando? Nossa, a Todo gente mundo assim, ó, precisa. borbulhando na ansiedade. Eu me divirto a É, beça, né? ah, Porque é meu contraditório, não é, gente? Um monte de psicólogo ansioso. sim, a gente que precisa respirar, né? Dar uma acalmada, mas é mesmo. Exatamente. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Araguari, Minas Gerais. É do ladinho de Uberlândia. Ai, eu adoro Minas. Sou louca para largar o Rio para ir embora para Minas. Você conhece o Rio? O Rio ainda não. Não? A minha irmã Vai se esteve recentemente programando. no Rock in Vai se Rio. programando, porque agora você é autora também. Então tem que vir a Bienal ano que vem, hein? Que eu vou Sim, cobrar. Pra gente se conhecer, ouviu? sim, com certeza. Vai ser Então, maravilhoso. bem. Agora me diz uma coisa, você conta pra gente um pouquinho da sua área de atuação, você é psicóloga, qual é o seu público? Você atende online, presencial? Como é que é a tua dinâmica de trabalho? Então, eu sou psicóloga, né, desde 2019 e desde então eu tinha um consultório físico e presencial. Atualmente eu estou atendendo apenas no online. E aí eu faço a minha abordagem, né, é na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Trabalho baseado nessa abordagem. Atualmente eu atendo entre adolescentes, né, ali por volta dos 15 anos, até ali os 50, 60 anos também. Então tem uma abertura muito grande aí de faixa etária, mas geralmente o público que vem até mim é entre os 15 até 30 anos. E você já está na área há quanto tempo? Já vai fazer 5 anos já. É um chãozinho, né, Tem gente? muito Essa tempo, carinha passa de rápido, novinha. viu? Passa rápido, é verdade. Agora, vai parecer meio clichê essa pergunta, mas eu preciso conhecer você um pouquinho mais. Você sempre quis ser psicóloga? Como é que foi a escolha da profissão, da área? Você já gostava dos assuntos? Já queria mexer realmente com as pessoas? O que te levou para esse caminho? Bom, eu sempre gostei de assuntos assim filosóficos, de ler filosofia, sempre foi um ponto que eu sempre gostava. E aí, quando eu fui ingressando ali no ensino médio, eu tinha que decidir o que eu queria, né, para poder ingressar na faculdade. Foi aonde eu tinha conhecido, eu não vou lembrar o nome do documentário, mas era referente a parapsicólogos. Era uma coisa muito doida, assim, de solucionar investigação com paranormal e junto com psicólogo. É uma coisa bem louca, assim, junta tudo, né? E isso assim, me motivou a querer psicologia para esse lado mais para psicólogo, né? E aí foi onde eu descobri, né, a psicologia e eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz na UFO mesmo, que é a Federal de Uberlândia, né? E a partir daí não larguei mais. Mas eu não cheguei a ir para esse lado de parapsicólogo, né? Eu tô só na psicologia mesmo. Mas tem vontade de daqui a Ai, alguns anos mergulhar nessa pegada? mas eu lembro que era tipo uma série mesmo, que eles investigavam, entravam nas casas mal assombradas e falavam. Nossa, era muito doido, muito Mas tu massa. tem um pezinho lá na espiritualidade, na energia. Gosto. Não vou negar, não. Pessoalmente, eu gosto muito. Ah, meu Deus do Faz céu, parte. imagina. Mas eu Que já louco. estudei até a parte jurídica também, que era a parte mais criminal, né? Mas aí eu não cheguei a me interessar tanto, porque aqui no Brasil são casos mais pesados, né, que a gente trabalha. Então eu já não é muito a minha área que eu gostaria. Mas essa parte hollywoodiana foi É, incrível.
É bem hollywoodiana, né, gente? Como é que pode? Eu fico impressionada. Agora, a psicologia, né, entrando aí na tua vida, você decidindo o que fazia, a vida começando, o mundo se abrindo. E a escrita? A escrita já existia dentro de você? Você já escrevia antes de pensar em faculdade? Pensava em algum momento publicar um livro? Porque eu preciso entender o que te atraiu para escrever para esse projeto de Stalker. Então, a escrita, quando é que acontece com você? Então, escrever, eu sempre gostei muito de escrever, principalmente os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, desde a adolescência, eu sempre tinha um diário ali para anotar tudo. Às vezes eu fazia algumas poesias, mas estão todas ali escondidas, né, no caderninho. E sempre tive essa vontade de publicar um livro, de escrever algum capítulo. Só que a gente vai vivendo, vai vindo outras prioridades, né? A gente vai deixando de lado. E aí surgiu essa oportunidade de eu estar me aventurando, né, nessa parte da escrita, de realmente publicar, né, algo, uma participação minha em um livro muito importante. Então, é, foi uma aventura, assim, né? Foi muito divertido escrever, eu gostei muito. Porque essa parte, assim, eu gosto muito de trabalhar, principalmente com os meus pacientes, a parte de escrita, que ajuda muito a gente ter o autoconhecimento, a gente se conhecer mais, conhecer os nossos pensamentos, conhecer os nossos sentimentos. Então, é a parte que eu gosto de trabalhar, né? E particularmente comigo mesmo, eu gosto de escrever os meus sentimentos, as minhas emoções, o que anda acontecendo comigo. E eu gosto de sempre estar passando isso para os meus pacientes também. Apesar de que hoje, né, a gente não escreve muito, né? Então, assim, é um pouco delicado. Pois é. Quer dizer, tiramos você da sua zona de conforto, estimulamos a criatividade e jogamos você para um mundo completamente novo. Sim. Esse mundo da literatura, onde você tem que ir para a feira, aparecer em live, usar a imaginação para produzir texto, conhecer processo editorial do livro, né? Até ele chegar em você, ver o leitor adquirindo o teu trabalho, pedindo autógrafo, ou então, gente, é uma loucura. Isso Nossa. tudo é de uma vez só, né? A literatura tem isso. O livro já chegou para você? Já deu tempo? Ainda Não. não, ainda Não? não chegou. Eu vou tentar colocar o fone, ver se aumenta o som. Isso, isso melhora. Melhorou alguma coisa? Vamos ver se melhora. E aí você, nessa primeira viagem, né, de iniciante, está podendo experimentar um pouquinho disso tudo. Agora, quando eu entrei em contato com você para esse projeto, são vários assuntos que eu abro o tempo todo. Aliás, amanhã ou depois de amanhã já vai abrir mais um edital voltado para esse lado da psicologia, emoções. O Stalker ele já é mais sombrio, ele já tem uma pegada ali de perseguição. O que te atraiu para abordar temas como esse, onde a violência acontece, a agressão física, verbal, virtual, está sempre ali chamando a atenção? Eu acredito que é justamente esse mistério, né? O que que leva a pessoa a fazer alguma coisa ruim contra outra pessoa, né? Essa curiosidade, eu acredito que atrai praticamente a maioria das pessoas, né? Mas principalmente sobre essa parte assim mais doentia, né? Como que funciona a mente dessa pessoa que não está ali em um estado harmônico, né? Para poder chegar realmente a ter atos compulsivos, impulsões, né? E chegar a cometer, às vezes, até um ato, né, criminoso. Então, acredito que essa parte, né, junto com esse mistério, o que que leva a pessoa,
Assim, traz uma curiosidade muito grande, né? Pois é, Vou muito escrever se também. fala sobre, né, essa dinâmica do stalker, quem é o stalker e quem vivencia essa agressão, né, a vítima no caso. Só que a gente precisa entender, gente, primeiro que o que leva uma pessoa, por exemplo, a ser obcecada por um colega de trabalho. Ele está ali diariamente, todos os dias, naquele horário, almoçando, etc. Ele se apaixona pela colega. E quando eu falar stalker, eu vou falar homem e mulher, tá? Porque a mulher Uhum. também tem, né, ela pode ter caso ali de mulher tá perseguindo o homem, stalkeando o homem pela internet, entre outras coisas. Mas o que a gente mais vê é, de fato, o homem sendo o stalker. Então, ele cerca no trabalho, ele vigia quando sai com as amigas, ele está na internet para saber aonde a ex-namorada ou a colega de trabalho vai estar naquela sexta-feira e ele aparece lá. O que leva uma pessoa a ter esses comportamentos? Isso é hereditário, é genético, isso é um comportamento adquirido na infância, traumas. O que leva uma pessoa a desenvolver esse desequilíbrio emocional? Geralmente tem uma parcela genética ali para comportamentos mais obsessivos, né? Quando a gente tem um pai ou uma mãe que já tem um tipo de comportamento mais compulsivo, né? Que faz as coisas por compulsão, geralmente essa mesma linha de raciocínio é passada, mas não apenas nessa parte genética, né, que é a parte mais ansiosa, uma parte às vezes mais deprimida, né, não fica apenas só nessa parte genética, tem muitos outros fatores, como o que a pessoa vivenciou ao longo da infância, as próprias inseguranças da pessoa, faz com que ela desencadeie várias formas ali de tentar viver a vida, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa teve ali uma decepção amorosa e ela entendeu que para poder gostar realmente da pessoa, ela precisa ficar ali em cima da pessoa, ela não pode deixar, não pode abrir espaço para a pessoa viver, ela aprendeu a cercar a pessoa. E aí, nesse caso, ela vai criar um hábito. Ela vai terminar com essa pessoa, vai continuar obcecada por outra, porque ali entra num ciclo que a pessoa nem sempre tem uma noção que realmente está acontecendo com ela. Né? Por isso que é importante sempre a gente estar escrevendo, né? Revendo as nossas atitudes, tendo essa autocrítica, para a gente começar a perceber quando a gente está tendo um comportamento que é disfuncional, né? Que não é interessante. Então, esse tipo de comportamento, ele pode ser desencadeado por vários tipos de situações. Pode ser uma parte genética, sim, mas pode ser por alguma situação vivida, um ambiente que é muito controlado, que os pais não deixam a criança fazer muita coisa, né? Então, tem muitos motivos que pode levar a pessoa a agir dessa forma. E, principalmente, eu acho que o principal é que a pessoa não está ali em uma harmonia mental, é o principal deles. Então, se ela já tem uma ansiedade ali, vai associar com uma outra coisa, né? Uma falta, uma perda, aí gera essa compulsão que a pessoa fica presa na outra. Nossa, gente, olha que perigo. Tem muitos Agora, fatores. quando a gente fala dessa perseguição, né, e a gente vê muito em casos de homens adultos, mas quando a gente fala de adolescente, a gente pode de fato levar a sério um adolescente que fala que está obcecado por uma menina da escola, ou que a gente começa a ver sinais que atípicos dele se relacionando ou tentando se relacionar, ou não, é coisa de adolescente, a gente não tem que dar. Ah, isso é coisa de adolescente, daqui a pouco passa. Você acha que isso na adolescência
também precisa ser vigiado, precisa ter uma atenção ou não? Eu acho que é bom sempre ter cautela, né? Porque pode ser sim uma questão de estar apaixonado ali do momento, mas a partir desse momento, se a gente não direciona o adolescente corretamente, ele pode se desviar desse caminho, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente stalkear, descobrir a vida da pessoa, né? Então a gente pode entrar ali no, no aplicativo, tem aplicativos de rastreio, né, que você pode instalar no celular da pessoa. Então, hoje a gente tem uma facilidade para entrar nesse meio, né? E aí a gente tem que tomar cuidado até que ponto isso vai ser doentio ou até que ponto isso é o natural da gente poder descobrir da pessoa mesmo, né? Porque às vezes a gente está interessado e a gente quer saber mais sobre a pessoa, o que ela curte, né? Até mesmo para a gente ter uma boa conversa ali. Mas a partir do momento em que eu só quero essa pessoa é minha, aí é importante a gente tomar um certo cuidado. Mas adolescente é sempre cautela, porque a gente não sabe para que lado a bomba vai estourar, né? Porque o adolescente é uma bomba de hormônios ali que não tem controle. Então é importante sempre a gente ter essa cautela para evitar qualquer tipo ali de transtorno, até mesmo os transtornos psicológicos, né, como ansiedade, depressão, ataque de pânico, né? Nessa fase também a gente tem muito adolescente que é muito melancólico, então até mesmo para evitar possíveis tragédias, possíveis, né, piorar o caso, então é importante sempre ter cautela. Pois é, adolescente é uma bomba de hormônio, gente. É Isso, uma loucura. E se a sim, gente não vigiar, é na fase adulta que os problemas sim. realmente vêm. Aí Porque agrava aí, tudo. Agrava aí a gente não consegue mais controlar. O adulto é um beijo, um abraço e um cheiro no pescoço. A tudo. Ana, ela produziu um texto. Ana, fala um pouquinho do seu texto que foi inserido aqui em Stalker, sobre o que ele fala, o que, que os leitores vão encontrar na tua narrativa. Então, eu tentei direcionar ele para essa parte mais do é, que, como que funciona, né, o stalker. Que tem vários tipos, assim, igual a gente comentou no início, né, tem várias formas ali da pessoa virar um stalker. E também essa parte da vítima, né, o quanto que ela sofre, tem essa parte desse, é, desse desespero, né, por parte da vítima, o que, que ela consegue fazer. E também tem as consequências, né, que são causadas tanto por essa perseguição, tanto pela vítima, tanto pelo stalker em si, né? E aí as pessoas vão encontrar mais ou menos isso, assim, bem resumido, né? Mas eu tentei trazer um pouquinho de cada ali, né? Como uma boa psicóloga sempre trago um pouquinho de tudo. E também coloquei, né, como a escrita como uma parte muito importante para a gente poder estar atento ao nosso próprio funcionamento, né, para a gente não vir realmente a desenvolver esses tipos de transtorno, né, principalmente o compulsivo, né, o impulsivo também. Então é importante a Sim, gente sempre estar atento a essa autoanálise, para a gente entender ali até que ponto é o nosso limite normal e até que ponto a gente realmente está ficando doente, precisa de ajuda. muito bem. A Ana, ela insere umas perguntas aqui que são bem interessantes. Ela diz o seguinte: como uma pessoa consegue perseguir o seu semelhante? O que acontece com o stalker para perseguir compulsivamente a vítima? Por que tal serial killer comete tais crimes? Essas são perguntas que norteiam a nossa curiosidade de compreender o que pode ter se passado. Mas é importante entender que o indivíduo que comete crimes não está em seu nível mental de estabilidade. Pois é, a gente tem três perfis aí. O stalker, que é esse obcecado, esse perseguidor. A gente tem o narcisista e o psicopata. Uhum.
todo stalker é psicopata. Mas nem todo psicopata também é um stalker. E nem todo narcisista é um stalker. Quer dizer, eles se completam, mas ao mesmo tempo não se completam. Existe um perfil pré-determinado para um stalker, por exemplo? Geralmente o perfil que a gente vai avaliar é justamente essa compulsão em perseguir, né? Em estar sempre ali, estar sempre à espreita, esperando, ir atrás dessa pessoa, né? Teve um caso recentemente, quando a gente escreveu o livro, né? Mas ali para o meio do ano, que aconteceu aqui em Uberlândia mesmo, que teve uma moça que ela é stalker de um médico. E foi justamente isso. Então, ela ligava várias vezes para ele, mais de 1000 vezes para esse médico, e assim, por dia, que eu falo, 1000 vezes no total do dia. Então, assim, liga muito, a pessoa muda de número, ela manda uma mensagem como se fosse uma pessoa desconhecida, faz um fake, descobre esse número, liga de novo, lota sua caixa de e-mails, né, falando sobre várias coisas, às vezes intimidando a pessoa, se você não me responder, às vezes eu vou, né, para aquele lugar. Então, assim, ela vai mandando formas e às vezes até mesmo incentivando a pessoa a falar assim, olha, se você não se encontrar comigo, eu vou fazer tal coisa comigo, né? Realmente ameaçando a pessoa. Então, são conteúdos muito confusos e conteúdos que você vê que a pessoa está realmente desesperada para poder encontrar, para poder conversar com você. E pessoalmente também, você encontra esses mesmos fatores. A pessoa está completamente ali fora de si, ou a pessoa está muito agitada, muito desesperada, ou a pessoa está com muito medo. Então, você percebe que não está no seu natural ali, não está tranquila, não está calma, a pessoa está ali ansiosa, com medo, desesperada, né? Então, a gente pode encontrar esses fatores ali nessa parte da pessoa de stalker, né? Então, são mais ou menos Agora, esse... existe uma outra visão, né, sobre o fato de stalkear. A gente pode dizer que dentro de um relacionamento abusivo, tóxico, aquele cara, vou falar do cara, mas põe a mulher também, que faz exatamente isso. Com quem você está falando? Por que você chegou mais tarde do trabalho? Ou ele vai buscar a namorada no trabalho, a esposa no trabalho. Ele não deixa respirar. Ele liga para ela. Eles podem trabalhar separados, mas ele liga para ela. Ele chega, quer dizer, ela tá ali vivenciando um relacionamento tóxico e essa pessoa tóxica, ela também se enquadra num stalker, porque se eles vierem a se separar, ele provavelmente vai começar a perseguir ela, não é isso? Sim. E aí, com certeza, vai começar toda a perseguição que a gente já conhece de um stalker, né? Mas enquanto, por exemplo, essa mulher está com esse homem, ele ainda tem um controle sobre ela. Então, de certa forma, ele ainda tem um certo controle da situação ali, chantageando. Mas a partir do momento em que há uma separação, há um divórcio, a justiça entra no meio, aí é onde a pessoa sai pro descontrole emocional mesmo. Aí a gente entra nessa parte do stalker. Então, o stalker é igual a controle. É Isso. basicamente Ele isso. precisa ter isso, né? Porque Perdeu se, o controle, perdeu a estibeira. sim. E é Gente, por isso que eu basicamente isso. falo. Cuidado com quem vocês se relacionam, porque eles dão sinais. Uhum. Eles dão sinais. Cuidado. Geralmente a gente não percebe, né? A gente acha que é o jeito da pessoa, é cuidado, né? E nem sempre é assim. Monique, o meu som ainda está muito baixo? Ainda tá. Ainda está? Mas Vou eu tô tentar conseguindo te colocar ouvir, mas outro ainda tá fone. baixo. Vou tentar
Bom, Outro a filme. Ana continua aqui no texto dela. O autoconhecimento não é apenas saber o que gosta e o que não gosta, mas entender de forma clara e objetiva o que sente. E o mais difícil, aceitar. Assim, quando começamos a receber informações dos nossos sentidos, que pode ser conhecido por intuição, podemos evitar situações desgastantes. Bom, esse seria o cenário ideal, mas não é o que acontece na realidade. Pois é, muitas vezes a gente fica com aquela paixonite, aquele sericutico, aquele Uhum, fogo, e aí a pessoa entra na nossa vida e começa a dar os sinais, e a gente fala, não, esse é o jeito dele. Começa com umas perguntas, daqui a pouco tá no celular, daqui a pouco tá no trabalho, e você, enquanto fantasia essa situação, vai achando bonitinho, até que a primeira agressão de fato aconteça. E aí uhum, você não vai se ver apenas com um homem, com um parceiro manipulador, agressor, enfim, mas também num labirinto aí, numa prisão onde você, se botar o ponto final, vai começar a ser perseguida. Quantas carinhas bonitinhas a gente não vê na televisão de homens que stalkearam suas ex-namoradas, mataram e etc. Eu falo, mas gente, esse menino, a última coisa que tem é cara de assassino. Então o desequilíbrio emocional ele é muito grande. E a gente não pode fingir que a gente não está vendo. Já finalizou o primeiro boom dentro do uhum. relacionamento, tenta, conversa e vê se isso é para você. A Ana fala muito bem aqui, ó. Intuição é a única coisa que não nos engana. Uhum. Apitou lá dentro de você, tu faz, ó, meia volta. E geralmente, Monique, o que eu percebo assim que faz com que a pessoa continue, agora Ótimo. melhorou aí. Muito bom. Então, assim, o que faz com que a pessoa continue também, às vezes pode ser insegurança da pessoa, né? Aquela série lá da Netflix, acho que é Bebê Rena, Berrena. exemplificou certinho assim o que o cara estava vivenciando, né, o personagem principal. Se ele não tivesse tantas inseguranças, se ele tivesse cuidado do que realmente aconteceu com ele lá no início, ele não teria se envolvido com ela, né? Então também Você tem essa parte. viu a série toda? O que Vi, você viu daquele final? olha, o final eu achei genial, Genial, né? genial, Muita gente genial, não porque entendeu. nossa, eu achei genial, porque assim, de certa forma, ele entrou tanto nesse universo dela que ele pegou todos os traços que ela tinha, né? Então achei genial assim, e realmente é isso, né? Que a gente às vezes se envolve tanto com a pessoa que a gente internaliza os traços dela e começa a viver a própria ansiedade, a angústia da pessoa. Então é muito importante que a gente conheça as nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos, senão a gente se mistura. Né? É que nem quando uma pessoa fica doente e a gente vai lá e se compadece por ela, né? A gente fica ali preocupado. Se a gente, se for realmente uma pessoa próxima, a gente leva esse problema para casa. Mas aí a gente precisa ter essa separação, né? De que é esse o problema, ela que vive esse problema, ela que precisa procurar uma ajuda também. E eu sou diferente, né? Exatamente. Quem Então não viu ele fez, Berrena, assista. nossa, é, Vocês é vão pesado, mas eu achei incrível. incrível. Achei genial. Vocês vão entender um pouquinho do que vem no livro, porque tem esse lado clínico, mas tem um relato aqui da menina, da psicóloga, que foi vítima e ela conversou com a Uhum. gente sobre como foi, vivenciou esse medo, essa perseguição, e vocês vão encontrar um pouquinho de tudo aqui nessa antologia.
Tem uma parte interessante aqui no seu texto que diz o seguinte: em vários casos de stalker, é possível diagnosticar algum tipo de transtorno, mas nem todos os possuem. Quando você fala de transtorno aqui, você está falando sobre o quê? Que tipo de transtorno? Os transtornos que são diagnosticáveis do DSM, que aí são transtorno de pânico, transtorno de esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Geralmente é onde a gente vai perceber até que ponto esse stalker ele realmente é perigoso, até que ponto ele não demonstra ali uma certa, né, agressividade ou um perigo para a sociedade. Mas geralmente a gente tem comportamentos que são compulsivos, né? A gente fica um pouco desesperado, principalmente quando a gente é adolescente, a gente quer ter ali um namoro com alguém, né? A gente quer alguma coisa. Então a gente vai para comportamentos que não são saudáveis, mas a gente não chega a desenvolver um transtorno por conta disso. Né, que aí é esse ponto que separa, onde a pessoa chega a um determinado momento que ela percebe, poxa, o que eu estou fazendo? Né, por que eu estou assim? Aí nesse ponto não é realmente um transtorno, porque geralmente a pessoa que tem o transtorno, ela demora muito tempo para poder perceber, recusa muita ajuda, né, geralmente ela não se percebe com o transtorno. Né, então, é essa diferença. Muito bem. Em alguns casos, apenas uma autoanálise ou um tratamento psicológico é possível reverter a situação, estando consciente dos seus pensamentos e comportamentos. E o mais importante, aceitar que eles existem e estão com você. Quer dizer, a gente vê que é uma pessoa desequilibrada emocionalmente e que não procura ajuda, os sinais já estão muito claros para ela. Mesmo que ela ainda não tenha evidenciado, ela não tenha colocado para fora ou alguém não tenha notado. Mas para ela já convive com esses sinais, esses sintomas de desequilíbrio. Mas ela não procura ajuda, ela prefere rejeitar. E o que acontece? Ao longo da vida, ela se acostuma a rejeitar os sinais, os sintomas. E um tratamento que deveria estar sendo feito, até com medicação, não está sendo, agrava aquela situação, passa-se por uma adolescência conturbada e chega na fase adulta totalmente transtornado, né? Isso. Tanto homem quanto mulher. A Isso. mulher também, gente, ó, tem muita mulher maluca. Sim. E tudo isso precisa passar por essa parte da aceitação, né? Que é difícil mesmo a gente perceber que a gente está fazendo algo errado, que a gente está ali doente, que a gente precisa de ajuda. É difícil a gente aceitar. Só que quando a gente aceita, a gente começa a perceber as possibilidades de tratamento. E a partir disso a gente pode ter ali uma cura, né, um certo caminho para poder ter uma boa vida mental, né, uma boa saúde mental. Exatamente. E aí a gente fala de saúde mental, a gente fala da vítima. Porque ninguém sofre mais numa situação dessa do que quem está vivenciando, quem está sofrendo por causa desses ataques. E aí a Ana coloca aqui pra gente, quando se é vítima, se entra nesse modo operandi, alerta, essa sensação de perigo, aumentando a frequência de batimentos cardíacos, fadiga, falta de ar, tremores, desmaios. Vocês imaginem, a menina que teve aqui, a nossa psicóloga, ela passou por isso duas vezes. Duas vezes. De ter que mudar o perfil nas redes sociais, mudar a rotina de trabalho, tudo isso. Quando ela achou que ela tinha se livrado, o stalker voltou mais uma vez. E imagina, ela voltando de uma noitada, ou saindo do trabalho até mais tarde,
o trauma que um perseguidor não causa nela, dela falar assim, tem alguém me seguindo. Ela Uhum. chega a ficar paranoica. Sim. E nesse Aí, caso não tem nem como não ficar, né, Monique? não, Porque assim, você vai criando, naturalmente a gente vai criando perspectivas, né? E quando a gente tem ali um caso de um stalker, né, realmente te perseguindo, você já começa a imaginar que tudo de ruim vai acontecer com você, né? E aí a vítima vai fazer tudo o que não é recomendável para a nossa saúde mental, né? Que é esse isolamento, ela para de conversar com seus familiares, porque toda vez que ela muda de telefone, dá um jeito de descobrir um número, hackeia as coisas, né? Então acaba que a pessoa se vê isolada e isso é terrível para a gente ter saúde mental, né? É terrível, a gente precisa ter ali uma rede de apoio e a gente vai começando a desenvolver ali transtornos, né? Porque aí ela começa a ficar muito ansiosa, né? Vê uma pessoa ali na rua, já acha que é alguém, né? Assim, que pode fazer um mal. Então tudo começa a virar perigoso, né? Aí sim. acabou, né? O sossego da pessoa. Ela não consegue nem deitar para poder dormir, porque acha que vai ter alguém ali vigiando ela. Colocou alguma câmera escondida, né? Alguma coisa assim. Então, realmente, essa questão Tá? de ficar paranoica é muito real. Tem que ser levado muito a sério. Você já tratou vítimas de stalker? Já teve esse público? Sim, mas não tão grave igual eu vejo assim nos noticiários, né? Foi assim a questão de mensagens mesmo, a pessoa ficava enviando mensagens, mas não chegou a realmente entrar em contato físico, depois de um certo tempo parou também, mas a vítima, né, sempre fica com receio, então ela não passava o telefone dela para ninguém, ficava ali completamente isolada só com os amigos que ela conhecia de verdade e morrendo de medo de algum desses amigos passar o contato novo para essa pessoa que realmente ficou como anônimo, né? Ele mandava mensagens aleatórios e depois de um certo tempo ali, de um determinado tempo, acho que foi um mês, 2 meses de constantes mensagens, parou, não voltou mais. Então Imagina, foi gente. mais ou menos isso. Então a pessoa Imagina. fica com medo, para de sair, acha que a pessoa, às vezes a pessoa só tá ali, digamos assim, brincando com a cara da pessoa, né? Às vezes realmente nem conhece, nem sabe quem que é a outra pessoa, mas o medo que isso gera é muito grande, né? E hoje a gente tem acesso a tudo, né? O nosso celular fica aí exposto, o número do telefone, a nossa localização, né, fica aí disponível, a gente posta uma foto, põe a localização. Então, assim, são coisas que são do nosso dia a dia, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas pode chegar realmente a um momento a vir a acontecer, né? Exatamente. Então, cuidem-se, cuidado com quem vocês Isso. se relacionam, colocam na vida de vocês, porque maluco não vem com placa. A Uhum. gente não anda, oi, sou doido, doida, oi, ninguém tem Nossa, e problema. geralmente eles são os mais perfeitos, É, viu? Não nada. vem com problema nenhum. Eles Então não tem que têm tomar muito cuidado. problema. Exatamente. Agora, você está em outra antologia aqui no canal? Não, Por só Stalker. enquanto não, só Stalker. Muito bem. Gente, Stalker está à venda no site da Wiclap, físico, e pela Amazon. Você pode comprar o e-book ou ler pelo Kindle ilimitado, se você for assinante da Amazon, tá? Então vai lá, Stalker, Perigo e Obsessão. Vocês vão conhecer mais sobre o texto da Ana, que foi inserido aqui dentro, outros relatos também. São 16 pessoas, psicólogos, terapeutas, que contribuíram. A Luciana, eu acho que está aí na live. Ela contribuiu. Ô, Luciana, você. Deixa eu ver se é ela que contribuiu. Não, não foi nessa, não. Foi em autoconhecimento, não foi? O Mente em Harmonia, não lembro agora. Já ia tomar um esporro ao vivo.
Coitada da Lu. Um beijo, Lu. Lu quieta. Então, gente, já corre lá, já compre o seu livro, leia gratuitamente, porque o material de Stalker, Perigo e Obsessão tá riquíssimo. Querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível, poder te conhecer um pouquinho mais, saber desse seu trabalho magnífico que é amparar, ouvir, auxiliar as pessoas, que você possa, daqui para frente, escrever mais, ousar mais. Com Quem sabe um certeza. livro próprio vem aí, né? Que Sim. delícia! Obrigada, viu, Monique, pela oportunidade. E assim, foi incrível escrever. Foi uma sensação maravilhosa. Espero continuar com Ai, as que outras antologias. eu também. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Já já eu volto com mais bate-papo sobre as antologias daqui do canal. Ana, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, obrigada.